A queda do homem e o pecado original. A queda do homem não começou quando o fruto foi colhido. Ela começou antes, muito antes. Começou no instante em que a confiança foi questionada, no momento em que a criatura passou a desconfiar do Criador, quando a voz de Deus deixou de ser suficiente. Até aquele ponto, tudo no Éden funcionava em perfeita harmonia. Adão e Eva não precisavam escolher entre o bem e o mal. O bem era o ambiente. O mal não fazia parte da experiência humana. Eles viviam sem medo do amanhã, sem ansiedade, sem comparação, sem culpa. A vida fluía sem resistência. Mas a liberdade dada por Deus trazia consigo algo poderoso, a possibilidade de escolher. E onde existe escolha, existe risco. O pecado original não foi apenas desobedecer uma ordem, ele foi uma mudança de posição. Foi o momento em que o ser humano deixou de confiar em Deus como referência absoluta e tentou ocupar o centro. A serpente não apresentou o mal como algo feio, ela apresentou o mal como algo razoável. Ela não disse, rebelem-se, ela disse, questionem. Será que Deus disse isso mesmo? Será que Ele está sendo justo? Será que Ele não está escondendo algo de vocês? A tentação não veio como maldade explícita, veio como suposta iluminação. E esse é o padrão que se repete até hoje. Eva não foi enganada por ignorância, ela foi atraída por desejo. O fruto parecia bom, parecia útil, parecia capaz de oferecer algo que ela ainda não tinha. E naquele momento, o desejo falou mais alto do que a confiança. Quando Eva estendeu a mão, o mundo ainda parecia o mesmo. As árvores continuavam de pé, o céu não escureceu, os rios continuaram correndo. Nada mudou do lado de fora, mas tudo mudou do lado de dentro. Quando Adão comeu, algo ainda mais profundo aconteceu. Adão não foi enganado como Eva. Ele escolheu. Escolheu acompanhar. Escolheu compartilhar da decisão. Escolheu desobedecer conscientemente. E com isso, a humanidade inteira foi afetada. A Bíblia descreve esse momento com simplicidade, mas o impacto foi cósmico. O pecado entrou no mundo. E com ele vieram consequências que jamais haviam sido experimentadas. A primeira foi a culpa. Eles perceberam que estavam nus, não porque seus corpos haviam mudado, mas porque sua percepção havia sido corrompida. Aquilo que antes era natural, agora parecia errado. A inocência morreu. Em seguida veio o medo. Eles ouviram a voz de Deus, a mesma voz que antes trazia segurança, e se esconderam. Pela primeira vez, o ser humano tentou se esconder de Deus. Não porque Deus tivesse mudado, mas porque o coração humano havia mudado. Quando Deus perguntou, Adão, onde você está? Essa não era uma pergunta geográfica, era espiritual. Adão não estava mais no mesmo lugar de comunhão. Ele respondeu com justificativas. Disse que estava com medo, disse que estava nu. E quando Deus perguntou se ele havia comido do fruto, Adão fez algo que se tornaria um padrão da humanidade. Ele transferiu a culpa. A mulher que me deste. Eva, por sua vez, transferiu para a serpente. O pecado não apenas rompeu a relação com Deus, ele rompeu a relação entre as pessoas. A harmonia virou acusação. A parceria virou defesa. Então vieram as consequências, não como vingança, mas como resultado inevitável da escolha. A serpente foi condenada, a terra foi amaldiçoada, o trabalho passou a gerar fadiga, a dor entrou na experiência humana, e algo ainda mais grave aconteceu. A morte entrou no mundo. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual, separação.
O ser humano, criado para viver em comunhão eterna com Deus, agora carregava uma ruptura interna. O pecado original não é apenas um erro histórico, é uma condição herdada. A partir daquele momento, todo ser humano nasceria com essa inclinação. Inclinação para o ego, para a autonomia absoluta, para definir o certo e o errado segundo seus próprios critérios. O pecado original é o desejo de ser Deus sem Deus. Por isso, a queda não terminou no Éden. Ela se espalhou. A violência surgiria em Caim. A corrupção se multiplicaria na humanidade. A arrogância construiria torres. O orgulho destruiria nações. Mas mesmo no momento mais sombrio, Deus não abandonou o ser humano. Antes de expulsá-los do jardim, Deus fez algo surpreendente. Ele os cobriu. Não com folhas improvisadas, mas com vestes feitas por ele. Isso custou sangue. Ali, pela primeira vez, a morte substituiu a vergonha humana. Um sinal, um prenúncio. Deus também fez uma promessa, que da descendência da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. O mal havia vencido uma batalha, mas não venceria a guerra. Adão e Eva deixaram o Éden. O portão foi fechado. A espada flamejante permaneceu. O caminho de volta estava bloqueado, mas o plano de redenção estava em movimento. A queda do homem explica o mundo como ele é. Explica o conflito interno, a luta entre o que queremos fazer e o que sabemos que é certo. Explica por que o ser humano constrói e destrói ao mesmo tempo, por que ama e odeia, por que busca sentido e se perde. Mas essa história não termina na queda. Ela aponta para algo maior. A necessidade de redenção, a necessidade de restauração, a necessidade de alguém que refaça o caminho perdido. O pecado original não é apenas um erro histórico, é uma condição herdada. A partir daquele momento, todo ser humano nasceria com essa inclinação. Inclinação para o ego, para a autonomia absoluta, para definir o certo e o errado segundo seus próprios critérios. O pecado original é o desejo de ser Deus sem Deus. Por isso, a queda não terminou no Éden. Ela se espalhou. A violência surgiria em Caim. A corrupção se multiplicaria na humanidade. A arrogância construiria torres. O orgulho destruiria nações. Mas mesmo no momento mais sombrio, Deus não abandonou o ser humano. Antes de expulsá-los do jardim, Deus fez algo surpreendente. Ele os cobriu. Não com folhas improvisadas, mas com vestes feitas por ele. Isso custou sangue. Ali, pela primeira vez, a morte substituiu a vergonha humana. Um sinal, um prenúncio. Deus também fez uma promessa, que da descendência da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente. O mal havia vencido uma batalha, mas não venceria a guerra. Adão e Eva deixaram o Éden. O portão foi fechado. A espada flamejante permaneceu. O caminho de volta estava bloqueado, mas o plano de redenção estava em movimento. A queda do homem explica o mundo como ele é. Explica o conflito interno, a luta entre o que queremos fazer e o que sabemos que é certo. Explica por que o ser humano constrói e destrói ao mesmo tempo, porque ama e odeia, porque busca sentido e se perde. Mas essa história não termina na queda. Ela aponta para algo maior. A necessidade de redenção, a necessidade de restauração, a necessidade de alguém que refaça o caminho perdido. O pecado original não é apenas um erro histórico, é uma condição herdada. A partir daquele momento, todo ser humano nasceria com essa inclinação. Inclinação para o ego, para a autonomia absoluta, para definir o certo e o errado segundo seus próprios critérios.
O pecado original é o desejo de ser Deus sem Deus. Por isso, a queda não terminou no Éden. Ela se espalhou. A violência surgiria em Caim. A corrupção se multiplicaria na humanidade. A arrogância construiria torres. O orgulho destruiria nações. Mas mesmo no momento mais sombrio, Deus não abandonou o ser humano. Antes de expulsá-los do jardim, Deus fez algo surpreendente. Ele os cobriu. Não com folhas improvisadas, mas com vestes feitas por ele. Isso custou sangue. Ali, pela primeira vez, a morte substituiu a vergonha humana. Um sinal, um prenúncio. Deus também fez uma promessa, que da descendência da mulher viria alguém que pisaria a cabeça